Também um próximo passo que acontece aí é a suscitação da curiosidade. A gente vai provocar os filhos apresentando pedacinhos de informação, uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente vai criando nos filhos uma curiosidade. E a partir dessa curiosidade, a hora que o filho se mostra aberto para a entrada de uma determinada informação, aí a gente entra ali com a pesquisa, com o conteúdo, e esses filhos eles vão poder então partir para a busca da informação. Junto com a gente, é claro, a gente vai buscar informação nas bibliotecas, nos livros que a gente tem em casa, no dicionário, nas enciclopédias, na internet, que é hoje uma grande fonte de informação, que precisa ser selecionada, mas que é uma grande fonte de informação, nos contatos interpessoais, naquelas pessoas que a gente sabe que entendem bem de determinados assuntos, e aí é uma gama enorme. Depois que essa informação é buscada, provavelmente a gente vai encontrar uma quantidade muito maior de informação do que aquela que a gente deseja ou que a gente precisa. Então, nós vamos precisar selecionar. E aí a gente vai passar por um treino para aprender a selecionar a informação de forma que a gente retire aquilo que é ruído e a gente estabeleça ali um aprendizado limpo, claro, que atenda à nossa necessidade naquele momento. Uma vez selecionada essa informação, a gente vai precisar organizar essa informação de forma que ela possa ser guardada na nossa memória, no nosso intelecto e possa ser recuperada no momento em que for necessária, ou para conectar com outra informação, ou para ser aplicada na vida real. E ao final desse processo, a gente vai começar a estabelecer hipóteses sobre a natureza, sobre o funcionamento das coisas, sobre aquilo que aconteceu no passado, e essas hipóteses vão gerar mais curiosidade, vão gerar mais busca de informação, e esse processo vai se repetir. Esse processo é muito parecido com a metodologia científica, que é utilizada em grande parte hoje da produção de conhecimento. Essa proximidade, ela não é por um acaso, ela é a forma como hoje o conhecimento tem sido produzido. E a gente aplicar uma metodologia semelhante a essa na educação dos nossos filhos gera neles uma prontidão para o aprendizado e também, posteriormente, para a produção de conhecimento para outros. No momento eles estão produzindo conhecimento para eles mesmos, mas eventualmente eles vão estar preparados para produzir conhecimento para outros também. De que os alunos precisam, então, para estar bem preparados para a vida adulta como um todo, não simplesmente para um vestibular ou para a faculdade, mas para a vida adulta como um todo. Como estudantes, a gente acredita que eles precisam de ser expostos ao conhecimento em suas diversas formas. Não existe uma única forma de conhecimento, existem várias formas, então eles precisam ser expostos a esse conhecimento. Eles precisam adquirir ferramentas de aprendizagem. Entre elas eu vou destacar a capacidade de absorver informação, a capacidade de relacionar a informação recebida entre si e a informação que o aluno já possui, e ao mundo que o cerca, a realidade que o cerca, a capacidade de aplicar a informação relacionada de forma prática, de forma eficiente, de forma que produza bons resultados. Então, são essas ferramentas aqui que eu estou destacando, não são as únicas, mas são importantes. O estudante também precisa de liberdade para errar e para corrigir. Quando vamos dizer assim, um aluno mais novinho, uma criança, um pré-adolescente, não só uma criança ou um pré-adolescente, mas vamos colocar principalmente essa idade onde eles estão um pouco mais vulneráveis, começam a descobrir as coisas, começam a aprender, eles começam a aplicar a criatividade deles em cima daquilo que eles estão descobrindo. E muitas vezes eles criam coisas que são engraçadas, que são não necessariamente imediatamente aplicáveis, que podem parecer para um adulto ou para um aluno mais velho um pouco bobinhas. Mas naquilo ali a gente tem uma semente de criatividade muito importante.
essa semente ela precisa ser muito bem cuidada, ela precisa ser muito bem tratada, porque aquilo ali no futuro vai gerar uma árvore de criatividade e vai favorecer com que aquele sujeito seja um sujeito criativo, empreendedor, que tem uma autoestima forte, que o permite ser alguém inteiro, ser alguém capaz de trabalhar, de produzir, de ajudar os outros, de ver a necessidade dos outros e produzir soluções. Se no momento em que essa criança, esse pré-adolescente, está ali produzindo aquelas coisas um pouco imaturas, um pouco bobinhas, se ele é ridicularizado, se ele é inibido, essa semente pode morrer. E no futuro, essa criança vai se tornar um mero reprodutor de ideias e de manias dos outros. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem na educação domiciliar. A liberdade para errar, a liberdade para corrigir, a liberdade para criar sem a preocupação com o medo de ser ridicularizado, o medo de ser considerado burro por estar perguntando. Isso tudo a gente tem um ambiente protegido que vai preservar nos nossos filhos a autoestima e a capacidade criativa. Então, um ambiente seguro, quando eu digo que é necessário também um ambiente seguro para esses estudantes, eu estou indo além da segurança física, daquela segurança de que ele não vai apanhar na escola, de que ele não vai estar exposto a um tiroteio. É mais do que isso. É uma segurança também de que ele é amado, de que ele é aceito, de que ele pode errar, de que ele pode corrigir. E os estudantes precisam muito de motivação. Uma pessoa que não tem fome, não come, não vai querer comer, não vai apreciar uma boa comida, né? E da mesma forma, um estudante que não tem vontade de aprender, pode até aprender, mas vai aprender bem menos do que um estudante motivado, que deseja saber qual é a próxima coisa. Então o que vai acontecer? Esse experimento que a gente vai fazer, o que será que vai dar? Por que será que aconteceu assim? E aquela coisa natural que a gente nasce com ela, que é a vontade de saber, que é a vontade de entender as coisas, por que elas acontecem dessa forma, por que as coisas funcionam desse ou daquele jeito. Então, a gente já está falando aqui de alguns benefícios que a educação domiciliar promove, né? Ela promove esse ambiente seguro, ela promove essa motivação, mas existem ainda alguns outros benefícios. Na educação domiciliar, a gente tem o trabalho de ir em busca da informação, de selecionar. Como eu disse antes, a gente vai gastar um tempo que às vezes na aula não é gasto, mas isso é compensado, e compensado com folga. Ainda tendo esse trabalho adicional, o nosso tempo de aula vai render muito mais do que rende o tempo de aula escolar. Como que isso acontece? Em primeiro lugar, a gente tem um maior aproveitamento do tempo de aula. Todo tempo de aula na educação domiciliar é de fato tempo de aula, porque a gente não tem problemas com disciplina, a gente não tem uma sala enorme cheia de alunos que a gente precisa fazer aquietar, fazer prestar atenção, parar de conversar um com o outro, para focalizar no que a gente está fazendo. A gente não tem uma entrada e saída de professores a todo momento, a gente não tem interrupções a todo momento. Todo o tempo de aula na educação domiciliar é de fato tempo de aula. E isso promove um aproveitamento estatisticamente entre 3 a 4 vezes maior do que o tempo de aula no modelo escolar. Isso significa que 1 hora de aula na educação domiciliar equivale a 3 ou 4 horas de aula na escola. Isso é segundo estatísticas. A educação domiciliar resguarda os filhos de vários males, como a pressão social inadequada, como a privação do convívio familiar. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da socialização, que é sempre uma pergunta que as pessoas fazem quando a gente diz que educa os filhos em casa. Mas, por enquanto, eu vou dizer só que o convívio familiar é o convívio mais importante que existe na formação afetiva e social
e, por que não, também intelectual e espiritual de uma pessoa. E quando ela passa a maior parte do tempo acordado dela, a maior parte do tempo desperto na escola ou envolvida em atividades referentes à escola, como, por exemplo, realização de trabalhos e para casa, ela está tendo uma perda enorme de convívio familiar. E a educação domiciliar, ela vai prover esse convívio familiar adequado. Um benefício da educação domiciliar também é que ele não permite o retardo no processo de aprendizagem. Como assim? Como que isso acontece? Muito simples. Se eu sou uma aluna que tenho facilidade em matemática, aprendo algum novo assunto no momento em que o professor ensina, e eu tenho colegas que não aprenderam, eu vou ter que esperar todo o processo acontecer para que aqueles outros colegas também aprendam, e nesse ínterim eu estou perdendo tempo, né? Nesse meio tempo eu já poderia estar progredindo, já poderia estar indo adiante. E na educação domiciliar, essa perda de tempo não vai ocorrer. Aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas fazem um aproveitamento desse tempo de formas bem interessantes. Algumas famílias preferem, por exemplo, que os filhos encerrem a educação do que seria o ensino fundamental e médio mais cedo, porque eles percorrem toda a gama de conhecimentos considerada necessária para essa formação no ensino médio antes do tempo. Elas realizam testes padronizados, como o que seria, por exemplo, o Enem no Brasil, e são aprovados nesse teste, muitas vezes aos 12 anos de idade, aos 15 anos de idade. E então existem aqui faculdades que vão aceitar esses alunos mais novos, ou seja através de cursos à distância, ou até mesmo cursos presenciais. E o que acontece é que eles adiantam muito a carreira acadêmica deles, eles se formam muito cedo. A gente tem notícia de pessoas formando na faculdade com 15, 16 anos e terminando às vezes um doutorado com 20 e poucos anos. Isso é uma das coisas que acontece. Outra coisa que acontece é que as pessoas não querem enviar os filhos para a faculdade mais cedo, mas elas têm uma sobra grande de tempo, então elas vão aprofundar em alguns assuntos, elas começam a ensinar para os filhos matérias que são dadas na faculdade, com isso eles ganham créditos, quando eles chegam na faculdade eles eliminam algumas matérias. Muitas vezes na matemática, por exemplo, os alunos estudam todo o conteúdo do ensino médio até, digamos, 14, 15 anos de idade, daí para frente elas começam a estudar cálculo diferencial, que é uma matéria que se dá na faculdade. Então, existem muitos benefícios pelo fato de não ficar aguardando o desenvolvimento dos outros alunos para poder ir adiante nas matérias. Um outro mal do qual os filhos são resguardados na educação domiciliar é a passividade no processo de aprendizado. Ir ao restaurante, almoçar ou jantar de vez em quando é muito agradável, é muito bom. Mas se a gente almoçasse no restaurante a vida inteira da gente, a gente ia esquecer como é que faz a comida, a gente ia esquecer como é que compra a comida e a gente ia esquecer como é que pensa no que vai ter que ser preparado, no que vai ter que ser feito. E no processo da educação domiciliar, os filhos são preservados disso, porque eles são muito ativos, eles participam muito no processo de aprendizagem, eles são agentes nesse processo, então eles são preservados de se tornarem passivos, de simplesmente sentar ali, abrir a boca e esperar que uma colher venha trazendo alimento para dentro.